O Livro dos Sonhos, de Nina George. Essa é a dose de leitura que eu trago para você hoje. Esse é mais um livro dessa autora que eu gosto muito. É a mesma autora da Livraria Mágica de Paris e do maravilhoso Bistrô Francês. E eu estava muito ansiosa para ler esse livro, mas confesso que ela não me fisgou, não me conquistou, assim como no maravilhoso Bistrô Francês, por exemplo. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, da história aqui desse livro e enfim. Nesse livro a Nina fala mais uma vez do tema da morte, né? Sobre também leitura, literatura e a relação com a ficção, né? E esse aspecto é muito interessante, né? E talvez eu tenha esperado mais dessa relação das pessoas com a literatura, com a leitura, e que ela faz muito bem lá na Livraria Mágica de Paris, né? Para quem leu vai saber do que eu estou falando. E eu acho que faltou um pouquinho mais desse aspecto, dessa relação. Mas eu resolvi falar desse livro, apesar de não ter me apaixonado assim completamente por ele, porque eu estava pensando que uma obra ela não precisa ser boa e estar entre os livros da nossa estante, porque foi excelente e arrebatadora do começo ao fim. Às vezes são trechos daquela obra que marca a gente. Então tem trechos dessa obra que sim, foram marcantes, tem trechos dessa obra que eu vou lembrar sempre e que também quero compartilhar com você aqui. Por exemplo, tem um trecho que eu vou ler aqui para você, que ela diz assim: essa é a magia da literatura. Lemos uma história e algo acontece. Não sabemos o que ou porquê, nem qual frase foi responsável por isso, mas mesmo assim, o mundo muda e nunca mais é o mesmo. Às vezes, só percebemos anos depois que um livro abriu um raso em nossa realidade, através da qual nós, inocentes, escapamos da mesquinharia e do desânimo. Então, só por esse trecho aqui já vale eu vir aqui falar do livro e compartilhar com você essa leitura. Mas tem outro aspecto também que eu fiquei pensando, que assim, por que esse livro não me conquistou? Como um outro livro dela que para mim está entre as minhas leituras preferidas, que é o maravilhoso Bistrô Francês. Então, o que acontece aqui no maravilhoso Bistrô Francês, aconteceu um processo muito forte de identificação minha com a personagem principal. E aconteceram catarses na leitura, choros mesmo, e eu refleti sobre aspectos passados da minha vida, e aquele livro me trouxe um significado muito especial. Enquanto que nesse livro eu não senti esse processo de identificação muito forte. Então parece que fica menos consistente, né, aquela relação que a gente traz com o livro. Mas esse livro da Nina, o Livro dos Sonhos, traz muitas doses para a gente também pensar, e algumas delas na relação, para a gente pensar na nossa relação com a leitura e com a literatura na nossa vida. Então, por isso que eu vim aqui falar sobre ele, e fica aí essa dose para você. E se você já leu o Livro dos Sonhos da Nina George, então deixa aí nos comentários o que é que você achou e vamos conversar sobre ele, tá bom? Então é isso por hoje e até a próxima dose de leitura.